Na última quinta-feira, o Senado Federal aprovou uma medida provisória que suspende a determinação de 200 dias letivos no ano de 2020. Isto por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, as escolas deverão cumprir uma carga horária de 800 horas. Isto deve ser feito através das atividades não presenciais. Em Tiquira, esta modalidade de ensino já é uma realidade há alguns meses. Esta semana, a rede municipal adotou ao Plano Pedagógico Estratégico do Estado, a fim de reforçar a validação destas atividades. Após a publicação da Resolução Normativa 003 do Conselho Estadual de Educação, nós adequamos a legislação municipal para o cumprimento de tudo que a legislação preconiza em torno da execução das atividades não presenciais. E um dos pontos que a resolução trata é o desenvolvimento do plano pedagógico estratégico. Esse plano ele exige que a gente trace a contextualização de todo o desenvolvimento das atividades não presenciais e protocole junto à assessoria pedagógica do município. Porque, na verdade, as atividades não presenciais da rede municipal de ensino, elas vão ser monitoradas pela Secretaria de Estado de Educação através da assessoria pedagógica no município. Então, protocolamos o plano na assessoria, dentro do prazo estabelecido pela legislação, e cumprimos com mais um dos pontos que ocorrem em torno das atividades não presenciais. O plano pedagógico estratégico, ele traz, na verdade, toda a contextualização do processo das atividades não presenciais. De que forma se dará o registro, a avaliação, a atuação de cada segmento envolvido, o que cabe à Secretaria de Educação, o que cabe aos diretores, professores, o que cabe aos pais ou responsáveis, o que cabe aos estudantes. Então, traz toda essa estrutura de forma que nós possamos ser monitorados pela assessoria pedagógica, cumprindo com mais esta etapa, Pois a gente volta a reforçar, as atividades não presenciais, elas estão dentro da carga horária para o cumprimento do ano letivo. Então, a gente precisa ir se adequando, precisamos ir trabalhando de forma que atinja o objetivo proposto, que é a continuidade do processo ensino-aprendizagem do estudante, garantindo que toda a base legal esteja também de acordo com a parte prática. Porque, enquanto poder público também, nós sabemos que nós não podemos trabalhar de forma amadora. Nós precisamos estar preconizados, estar de acordo com a legislação, com o que preconiza a legislação federal, estadual. Então, graças a Deus, nós conseguimos protocolar o plano pedagógico a tempo. Passamos pela aprovação do Conselho Municipal de Educação, organizamos a discussão de forma online e foi bem produtivo e, assim, estamos dentro daquilo que a gente esperava, Conseguir produzir, protocolar, mas, acima de tudo, a execução de todo esse processo das atividades não presenciais. E o que esse plano estratégico ele define enquanto papel assim do aluno e dos pais? O plano pedagógico estratégico, ele traz o que a gente já vem trabalhando, que a gente já vem tentando conscientizar. Qual o papel do estudante? Realizar as atividades não presenciais. Qual o papel da família, dos pais, dos responsáveis? Mediar esse processo entre o estudante e o professor. Então, nós precisamos, de fato, deixar claro que nós não estamos transferindo o papel do professor para a família. O plano pedagógico ele preconiza que a família organize a rotina da criança, converse com a criança para a criança tentar fazer as atividades, executar as atividades, porque em conversa com os pais, a gente observa muitos pais falarem assim: eu não consegui ainda fazer as atividades com meu filho, eu não consegui ainda sentar para fazer porque eu trabalho o dia todo. É um período de adaptação. Para nós também é um período de adaptação. Ninguém imaginava que essa pandemia viria para trazer tantas mudanças,
Mas o que a gente pede aos pais é organize a rotina da criança. A criança estuda pela manhã, acorde a criança às 7 horas. O espaço está adequado, uma mesa, uma cadeira, está ali posta para a criança. Aconselho até, veste o uniforme na criança, ela se vista, ela se prepare para fazer as atividades. E dê a possibilidade da criança tentar fazer. Às vezes a criança vai esmurecer mesmo. Mas eu não consigo. Tente, faça uma leitura. E também nós não podemos esquecer que o professor está, por meio do grupo de WhatsApp, muitos professores disponibilizam ali também no privado o telefone deles para que possa tirar as dúvidas. Às vezes os pais não se sentem à vontade no grupo, eles podem estar chamando o professor no privado no horário de estudo da criança. E os pais que não tiverem esse acesso à internet, a comunicação vai ter que ser de forma escrita. Né? Os pais podem mandar um bilhete, podem fazer uma ligação. Ao procurar a escola para retirar as atividades e entregar as atividades da semana anterior, pode repassar essa dificuldade para os diretores, que com certeza o professor vai saber como administrar isso, ele vai saber como lidar com a dificuldade dessa criança. Então, só para reforçar, né, eu diria assim, o papel da família agora é crucial. Que a gente tenha um olhar de muito amor para os nossos filhos, porque as crianças precisam desse momento. Nós sabemos que o distanciamento de uma certa atividade faz com que a gente esqueça muito. Então, a criança estar envolvida no processo de aprendizagem dele vai favorecer lá na frente no retorno das aulas presenciais. Então, que a família faça essa mediação conosco, com o professor, com a escola. Acreditamos no potencial das crianças. As crianças têm um potencial muito grande. E eu diria, é muito mais saudável, é muito mais proveitoso a criança estar tentando desenvolver atividade, desenvolvendo as atividades, fazendo uma leitura, do que estar jogando, do que estar, às vezes, ocioso na frente da televisão. Então, isso é produtivo. A gente vê Brasil afora, experiências magníficas, experiências que vêm dando certo. E aqui, pelo fato da gente estar isolado, não se falar tanto por conta do distanciamento social, o movimento está muito bonito. Muitos pais procurando, conversando com os professores. O pessoal manda muitos áudios para a gente, das crianças desejando boa noite, das crianças tirando as dúvidas. E, assim, se a voz do professor faz diferença na vida do aluno, faz diferença para a execução das atividades, esse retorno das crianças e dos pais tem feito a diferença para nós. Para pensar que nós temos sim que lutar para que isso dê certo, nós temos sim que lutar para um processo de aprendizagem dessas crianças que não fiquem ociosas, e com certeza esse retorno tem feito diferença, nos dá força para continuar, para pensar em fazer o melhor, para buscar experiências cada vez melhores, né? E aqueles pais que ainda têm resistência com as atividades remotas, quais são os impactos disso na aprendizagem do filho? De fato, nós não podemos pensar que todos os pais concordam. A rede municipal de ensino tem se mobilizado para entrar em contato com esses pais, tentando explicar as vantagens da criança realizar as atividades não presenciais. Porque nós estamos realizando as atividades não presenciais conforme as determinações em nível federal e estadual. A gente pode acompanhar até em rede nacional, através dos jornais e o que o município vem acontecendo. Este ano letivo ele não vai ser anulado. O ano letivo ele segue. A única mudança que teve foi que flexibilizou a oferta dos 200 dias letivos, mas manteve a obrigatoriedade da carga horária de 800 horas anuais, em que o município de Tiquiri, o Brasil, vem tentando cumprir essa carga horária por meio de atividades não presenciais remotas. Né? Remotas são por meio de internet, quem não tem internet acessa de forma impressa. Então, nós precisamos nos conscientizar que a não aceitação dessas atividades, os maiores prejudicados serão as crianças, porque ocorre um retrocesso na aprendizagem das crianças. No retorno das aulas presenciais, nós não vamos conseguir tirar todo o atraso em 1 mês, em 2 meses.
as mazelas da pandemia, nós vamos levar tempo para conseguir excluir. Nós vamos levar um certo tempo para conseguir recuperar toda essa aprendizagem que as crianças deixaram de ter. Então eu pergunto, e aqueles que não tiveram acesso nem para a continuidade? O prejuízo vai ser muito maior. A criança não tem nada a perder fazendo as atividades. Porque se ela tivesse algo a perder, né, nós poderíamos justificar o não fazer, o não buscar a escola. Mas ele não perde. Né? Com todo respeito, eu me dirijo a todos os pais. Busquem as atividades, tentem. Tenham um olhar amoroso para essa criança que ela precisa dessas atividades. É muito mais proveitoso ele estar ali, intertido em tentando fazer as atividades do que qualquer outra coisa. E com esse movimento, com esse desenvolver das atividades, nós diminuímos o retrocesso que a criança terá. Eu daria um exemplo no sentido assim. Deixamos de fazer uma atividade física, eu parei com a minha caminhada. Quanto mais tempo sem fazer, mais difícil o retorno. A gente perde o hábito. Então, aquela questão da rotina é favorável para a criança. Então, eu peço aos pais, busquem a escola, não deixem de fazer. Essa carga horária das atividades não presenciais será contada para fins de computar para o ano letivo. A criança que não tiver essa carga horária, ela vai ser prejudicada no retorno das atividades. Então, se nós tivéssemos uma justificativa que causasse um mal à criança, né, nós poderíamos até não argumentar, mas nós continuamos argumentando que os pais busquem, não trará desvantagem para a criança, só traz benefícios. Os professores estão à disposição. Se às vezes não tem um canal de internet, um canal remoto, faça uma ligação, escreva um bilhete, peça para o irmão mais velho ajudar, né? Então, toda ajuda agora, toda união que nós pudermos fazer enquanto comunidade escolar, podem ter certeza, o benefício maior será para as crianças. E precisamos nos esforçar. Em tempo de pandemia é tempo da gente se reinventar, é tempo da gente se adequar ao que é possível. Pensar em deixar uma criança parada e por 6 meses sem contato com a escola, o prejuízo é muito grande, não justifica, né, nós deixarmos esse tempo todo parado. Então, clamo novamente aos pais, abracem essa causa, ajudem, tentem, se permitam tentar fazer as atividades, se permitam entrar em contato com o professor, eu tenho certeza que vai dar certo. Jane, que balanço você faz nestes meses aí de atividades remotas aqui no município? Olha, o balanço é bem positivo. Eu não poderia falar uma palavra que fosse diferente de um balanço bastante positivo. Nós pegamos as escolas da zona rural, por exemplo, as 3 escolas que nós temos exclusivas da zona rural, a gente tem uma adesão da entrega e retorno das atividades pelos estudantes de 100%. Os alunos estão se mudando de cidade e querendo ficar no município de Tiquira porque as atividades não presenciais são acompanhadas e mediadas pelo professor com muito carinho. Os estudantes que estão chegando de fora, porque agora é típico da nossa região, estudantes entrarem e saírem do município. Os estudantes que estão chegando de fora, eles vêm imediatamente na secretaria buscar a matrícula. Né? Nós temos sim ainda um desafio de convencer, de mobilizar algumas famílias para a realização das atividades, mas nós consideramos um balanço bastante favorável em prol da educação da rede municipal de Tiquira. Os professores estão se desdobrando para tentar também realizar e cumprir com toda a parte burocrática que as próprias atividades não presenciais exigem. Nós, enquanto poder público, enquanto Secretaria de Educação, enquanto Prefeitura, a gente também tem se desdobrado para tentar subsidiar, desde manter o contrato com o Sistema Aprende Brasil, garantir a segurança daqueles que estão trabalhando na escola, justificar o trabalho home office dos professores, que enquanto poder público, tudo isso exige muito da gente. Então, a gente tem se desdobrado e tem conseguido alcançar os nossos objetivos porque muitas pessoas se preocupam. Acredito que a principal marca do brasileiro é a solidariedade, é a coragem, é aquela garra de enfrentar os desafios de frente.
E com o município de Itiquira não tem sido diferente com a rede municipal de ensino. Então, assim, é bastante favorável, é positivo e a gente agradece a todos os envolvidos, na verdade, por se empenharem em fazer com que a gente consiga caminhar no processo educacional das crianças aí.